palavra de Deus aos nossos corações, algumas lições para o nosso ano de 2024, em nome de Jesus. Amém? Amém. Salmo de número 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, e antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Amém? Amém. Queridos, o livro de Salmo nos traz algumas lições, mais precisamente o Salmo de número 1. E dentro disso eu quero pregar sobre aprendendo com os nãos de Deus. Esse é o texto, o tema, aprendendo com os nãos de Deus. Mas também vamos usar um subtema, e esse subtema é para sermos felizes no ano de 2024. Eu aprendo com os nãos de Deus para que eu possa ser feliz no ano de 2024. O Salmo começa nos dando uma lição extraordinária. O salmista, ele vai trazer algumas palavras que nos chamam a atenção. E nós precisamos entender que o Salmo, ele não eles são cânticos, por isso que não tem capítulos, tem números e tem versos. E ele já começa dizendo: bem-aventurado aquele, ou o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ser feliz. Bem-aventurado feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós precisamos entender que dentro desse verso de número 1, há aproximadamente 3 não aceita o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Eu preciso entender, e nós precisamos entender, que para alcançarmos o sim de Deus, primeiro, nós precisamos passar pelo não de Deus. Eu só vou alcançar o sim de Deus sendo um homem bem-aventurado, um homem feliz em 2024, se eu entender os não de Deus e aceitar, ainda que seja difícil aceitar o não, ainda que muitas das vezes nós não queremos aceitar ou ouvir o não de Deus, o não de Deus é importante para as nossas vidas. O não de Deus, quando você e eu aceitamos o não de Deus, vai nos levar a vivenciar sim de Deus. Vai nos levar a vivenciar dias em 2024 felizes e prósperos diante da presença do Senhor. O que nós precisamos entender é que hoje algumas pessoas, alguns pastores, alguns líderes estão trilhando por uma linha coach palestrante. Então ele ensina as pessoas que temos que dizer sim para tudo, ser positivo em tudo que nós vamos fazer ou estamos pensando. Só que nós precisamos entender que a Bíblia, ela nos ensina primeiro o não do Senhor. E dentro disso eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 2. Quando a diaconisa Mônica leu Gênesis 3, eu logo falei: olha Deus falando. E eu já tinha até marcado no nosso esboço esse Gênesis 2 e o Gênesis 3. Então vamos lá, Gênesis 2, verso 7, perdão. Gênesis 2, verso 7. Depois o 16, o 17, nós vamos ler. O verso 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 15: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás.
Deus, no processo da criação de todas as coisas, quando Ele cria o homem para uma finalidade: cuidar da terra, lavrar a terra. Mas Ele disse: olha, todas essas árvores você pode comer livremente, do fruto dessas árvores que estão no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer. Dela você não pode comer. Deus começa dizendo para aquela criatura que Ele formou por intermédio do pó da terra, dizendo: olha, você tem todas essas árvores aí no jardim, mas essa que eu estou lhe apontando, essa não é para você comer desse fruto, fruto do conhecimento do bem e do mal. Até como a diaconisa Mônica disse nessa manhã, o problema é que Deus, Ele não segurou Adão, não prendeu Adão, não amarrou Adão. Deus estabeleceu um limite para Adão. Adão, até aqui você pode, daqui para lá você não pode. O problema é que nós sabemos que Deus estabeleceu limites para nós, e muitas das vezes sabemos quais são os limites que nós temos diante de Deus. Sabemos os limites que não devemos ultrapassar, mas muitas das vezes ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da nossa desobediência. Deus deu um livre-arbítrio para Adão, só que Deus estabeleceu um limite. E eu quero dizer nessa manhã algo interessante para que nós possamos romper o ano de 2023 e chegar ao ano de 2024 e romper o ano de 2024 com uma palavra em nosso coração. Deus estabelece limites. Dentro desses limites que Deus estabelece, nós precisamos viver na obediência e não ultrapassar os limites que Ele já estabeleceu para mim. Porém, Deus não vai te segurar, Deus não vai te amarrar, Deus não vai colocar uma arma na sua cabeça dizendo: você não pode dar nenhum passo daqui para lá. Não, Deus o orienta dizendo: olha, tem tudo isso para você desfrutar, mas isso aqui não pode. Ou seja, nós sabemos o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. O problema é que muitas das vezes nós vamos para o caminho ao contrário, oposto daquilo que Deus está dizendo. Deus está dizendo não, mas a nossa natureza está dizendo sim. E quando Deus está dizendo não e eu ouso a desobedecer e fazer o meu sim, eu estou indo na contramão do Todo-Poderoso. E indo na contramão do Todo-Poderoso, eu estou abrindo uma brecha dentro de mim e estou entrando num abismo. E a Bíblia vai dizer que um abismo leva a outro abismo. Por que muitas pessoas entraram num abismo e não conseguiram sair? Porque sabiam que Deus estava dizendo: não faça, não vá, não tome essa decisão. Mas o coração e o sentimento da carne falou mais alto, dizendo: vai, faça. A serpente ludibriou a Eva, dizendo: não, o Senhor não disse isso. Certamente se você comer, você vai ter todo o conhecimento do bem e do mal. Aquilo atraiu os olhos de Eva, ao ponto de Eva comer e entrar no pecado. Eles sabiam que não era para fazer. Eva também sabia. Tanto é que Eva mesmo, ela fala com a sua própria boca para a serpente: Deus falou que não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema é que Eva também disse: não podemos comer e nem tocar. Deus não disse para Eva não tocar, Deus disse dela: não pode comer. E ela come. E aí, como nós vamos no livro de Êxodo, vamos lá em Êxodo 20. Êxodo 20, eu vou ser rápido hoje. Êxodo 20, verso de número 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha lá o verso 3.
não terás outros deuses diante de mim. Amém, igreja? Amém. O verso 3 começa dizendo sim ou não. Não. Então nós vamos ver que a Bíblia vai nos ensinar o não de Deus. Deus começa nas instruções dos 10 mandamentos dizendo: não terás outros deuses diante de mim. O problema é que a nossa geração está levantando deuses no lugar do Todo-Poderoso. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, a pedido de Deus, ele fica ali 40 dias naquele monte. O povo lá embaixo ficou desesperado. O nosso líder não desce. Talvez morreu lá em cima. Queremos outro Deus para adorarmos. Eles começam a pressionar Arão. Arão então pede para eles trazerem os brincos, ouros, e eles trazem para Arão. Arão pega todos aqueles objetos de ouro e faz um bezerro de ouro. Por quê? Porque o povo queria um Deus para adorá-lo. Então ele faz aquele bezerro para o povo que conheceu o Deus de Israel. E agora, porque a liderança não desce do monte, o povo precisa de outro Deus para adorar. Deus permite, mas Deus não aceita aquela situação. Aí Deus se revela a Moisés dizendo: Moisés, desce lá, porque o teu povo está adorando o bezerro de ouro. Mas a princípio ele tinha dito que era o povo dele, o povo de Deus. Mas o povo deixou de adorar ao Senhor. E aí nós precisamos entender, presbítero Paulo, porque tem muitos pastores pregando apenas o sim de Deus. O sim, você vai vencer, você vai arrebentar, vai dar tudo certo, você vai ser o melhor homem da face da terra, a melhor mulher da face da terra, próspero, ricos, você vai romper os 4 cantos dessa terra. Mas a Bíblia vai na contramão dessas palavras, porque a Bíblia primeiro ensina o não dele, para depois ensinar o sim dele. Antes eu preciso aprender a digerir os não de Deus. Ainda que eu me entristeça, ainda que eu fique triste, eu preciso ingerir os não de Deus, aceitar os não de Deus, porque depois eu viverei o melhor dele em nome de Jesus. Amém. Verso 4: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, ou um Deus ciumento. 2 nãos em seguidos. Não fará imagem de escultura, nem a elas encurvarás e adorarás. O problema está aqui, porque nós, seres humanos, sabemos de tudo isso. Hoje tem gente que idolatra imagens e esculturas, mas tem gente que idolatra homens como se fosse um Deus. E aí que está o problema, porque Deus está dizendo: não te encurvarás a ela. E olha, não farás imagens, esculturas, nem alguma semelhança no que há em cima nos céus e nem embaixo na terra. E aí nós sabemos de tudo isso, só que muitas das vezes trilhamos pelo caminho oposto daquilo que Deus está nos ensinando dentro da sua palavra. A palavra é não, mas queremos o sim de Deus. Aí no verso de número 5, no verso de número 7 diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muitas das vezes nos pegamos falando do nome do Senhor em vão. Nós, numa conversa, numa brincadeira, falamos do nome do Senhor, quando não é de fato, de verdade, para falarmos, mas muitas das vezes erramos nisso, falamos do nome do Senhor em vão. E aí a Bíblia vai dizer, nos 10 mandamentos: não use, não fale o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, porque Deus não terá o inocente por culpado. Mas também, olha o que ele vai dizer: o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então você hoje sabe, talvez você já leu esse texto,
e muitas das vezes esqueceu e acabou falando. E quando nós cometemos isso, Deus não tem nós por inocente, mas nós precisamos nos empenhar, nos esforçar em nos afastar desses erros que nos distancia de Deus. Deus está dizendo: não terei por inocente aquele que falar do meu nome em vão. Deus está dizendo não, desde o início, desde o Bereshit, lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números, até chegar no livro de Apocalipse. Você vai ver várias vezes Deus dizendo não. Olha lá no verso de número 13, 14, 15, 16 e 17 de Êxodo 20. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem do seu servo, nem da sua serva, nem do seu boi, nem do seu jumento, nem de coisa alguma do teu próximo. Tudo Deus está dizendo não. Então você, igreja, precisa entender acerca do que Deus está dizendo para nós. Para romper o ano de 2023 e para sermos felizes no ano de 2024, eu preciso aprender com esses nãos de Deus. Olha que interessante, no Decálogo Mosaico há 613 leis. Dessas 613 leis, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é dividida em 248 leis. Essas 248 leis são leis daquilo que você pode cometer, daquilo que você pode fazer. 248 leis a favor do ser humano, a favor daquilo que ele pode fazer, que ele está liberado para fazer. A segunda parte da divisão do Decálogo tem 365 leis. Essas 365 leis são coisas que eu e você não podemos fazer e nem praticar. Ou seja, Deus estava dizendo de alguma maneira para o povo de Israel: tem 365 leis que você não pode cometer, que você não pode exercer. São 365 não, ou seja, um não para cada dia do ano. O ano tem 365 dias e tinha 365 leis que dava para o homem a responsabilidade de não cometer aquele delito. Deus estava dizendo: todas as vezes que você acordar, você vai ouvir um não meu. Não faça, não faça, não faça, não faça. Para depois vivenciarmos o sim de Deus. Nosso ano tem 365 dias. Deus está dizendo: é um não para cada dia da sua vida. Lembre-se, todas as vezes que você acordar no ano de 2024, você acordar irado, você querer fazer algo que você sabe que é errado e você quer cometer, aí você vai lembrar: Deus disse não. É um não para cada dia da minha vida. Um não para cada dia da minha vida. Em contrapartida, a Bíblia também tem 365 não temas. Um não temas por dia para mim e para a tua vida. Deus está dizendo nesta manhã: aprenda a digerir e obedecer os meus nãos, para que você possa ter um 2024 bem-aventurado em nome de Jesus. Aleluia! Não tem como eu alcançar o sim de Deus se eu não digerir e aprender e aceitar o não do Senhor. Quantas vezes Deus está dizendo não, mas nós, teimosos, vamos, não vai dar nada, ninguém está vendo, e Deus está dizendo: não, não faça, não haja dessa maneira. Nós precisamos entender que nos 10 mandamentos Ele está dizendo várias vezes: não, 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 não e não. Então entenda, esse ano de 2024 você vai ouvir muito não. Você tem que aprender a digerir o não de Deus. Quer viver uma vida bem-aventurada, quer ser próspero, quer ser feliz na vida financeira, quer
quer ser feliz na vida sentimental, quer ser feliz no casamento, quer ser feliz no ministério, precisa aprender a digerir o não. O obreiro que não sabe digerir o não, que não sabe lidar com o não, é porque ainda não alcançou a maturidade. E nós precisamos ouvir o não para alcançarmos a maturidade cristã. Isso não serve só para os obreiros, serve para os jovens, serve para cada um de nós, para casais, para homens, mulheres. Todos nós precisamos lidar com os nãos de Deus. Amém, igreja? Amém. Olha lá que interessante, vamos lá em Salmo 1. Salmo 1. Glória seja dada a Deus. Dentro desse Salmo 1, nós aprendemos o não de Deus. E vemos que no começo da Bíblia, Deus também ensina acerca do não. E fala o não muitas das vezes. O problema é que nós queremos só ouvir o sim. Só que ele diz lá no verso de número 1: bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O problema é que tem gente na igreja que professam a fé cristã, mas que vivem aceitando conselhos de ímpios. Pessoas que não professam a mesma fé que você. Pessoas que não conhecem o Deus que você conhece. E muitos, ao invés de distanciar dessas pessoas, estão se aproximando mais dessas pessoas. Nós precisamos entender que para ser feliz, eu preciso estar com pessoas que vão me levar para perto de Deus. Se eu quero um conselho, se eu estou com dúvida de algo, eu preciso me aconselhar com alguém. Se aconselhe com quem professa a mesma fé que você. Se aconselhe com quem pode realmente te ajudar, te dando uma palavra direcionada da parte de Deus. Uma palavra que venha da Bíblia, não uma palavra do achismo humano, não. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Você sabe que aquela pessoa não vive na prática, não professa a mesma fé que você, vive na prática do pecado. Por que você continua com a mesma amizade com essa pessoa? Você precisa, se você professa uma fé cristã, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e quer um dia morar com o Senhor, nós precisamos entender que eu preciso me afastar dessas pessoas que não professam a mesma fé que eu e que estão vivendo na prática do pecado. Aleluia. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque tem gente que só sabe falar mal da nossa fé. Tem gente que só sabe falar mal de Deus. Tem gente que vive reclamando, vive numa vida tortuosa e quer que você seja torto igual ele, igual ela. Então você precisa entender. É como a diaconisa disse hoje, nessa manhã: a decisão é nós que tomamos. A decisão é você que toma, presbítero. A decisão é eu que tomo. Ou eu continuo no caminho do Senhor, ou eu continuo vivendo o Evangelho, vivendo com Cristo, ou eu vivo as práticas mundanas. É eu e você que decidimos. Mas Deus está dizendo nesta manhã: bem-aventurado o homem ou a mulher que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores e nem aceita o conselho dos ímpios. Então olha só que interessante, são 3 lições aqui no verso de número 1. E nós precisamos aprender o que, pastor? Aprender primeiro a digerir os nãos de Deus. Segundo, eu preciso em 2024 aprender a dizer não, porque nós não somos uma máquina do sim. Eu preciso dizer não para as más companhias, dizer não para as más influências, dizer não para o relacionamento tóxico,
Dizer não para pessoas aproveitadoras e oportunistas. Dizer não para o pecado. Dizer não para aquilo que eu sei que vai me distanciar de Deus. Dizer não para a prostituição. Dizer não para o adultério. Dizer não para o pecado. Dizer não para tudo aquilo que eu sei que Deus está dizendo: não faça, não cometa, não desobedeça, pai e mãe. Eu preciso entender e lidar com os nãos e também dizer não, aleluia. Porque tem amizades, filho, que as pessoas vão influenciar para um caminho tortuoso. Só que você precisa entender: se eu aceitar esse caminho, eu estarei indo para longe de Deus. Eu preciso dizer não para aquelas amizades. Falar: vamos ali fumar um cigarro, vamos ali beber uma bebida, vamos matar aula hoje para aprontar aí fora. Nós precisamos, jovens, adolescentes, vocês precisam dizer não. Se vocês querem viver uma vida com Cristo e um dia morar com o Senhor na eternidade, você precisa dizer não para essas amizades que vocês têm na escola. Digam não. Você é um crente ou você não é, ou você é um cristão ou você não é. Se eu sou um cristão e a pessoa está me chamando para beber, eu tenho que dizer não, Felipe. Vocês, adolescentes, nós, obreiros, precisamos dizer não esse ano de 2024. Nos ajuda, Deus. Diga não. Não, glória a Deus. Nos ajuda, Não. Senhor. Nós não somos uma máquina de dizer assim. Eu não preciso aceitar tudo que o mundo está me oferecendo para ser aceito pelo mundo. Eu já fui aceito por Cristo e fui comprado por Ele na cruz do Calvário e não preciso mais de nada. Então nós precisamos entender que para sermos bem-aventurados em 2024, eu preciso ser um homem que não aceito conceitos, não me sento na roda dos escarnecedores, nem me detenho no caminho dos pecadores. Por isso que a Bíblia vai dizer: sejais santos porque eu sou santo. E aquele que está sujo se suje ainda mais, e o que está limpo se purifique e purifique ainda mais. Diga não para as coisas erradas. Diga não quando você sabe que aquela situação, aquele convite é um convite do diabo para a sua vida. Você tem que dizer não. O problema é que muitas das vezes nós sabemos que o não é o certo, mas queremos fazer o sim, nós, não de Deus. E quando eu decido fazer o meu sim, estou indo na contramão daquilo que Deus está me dizendo. Só tem uma maneira de sermos próximos e felizes no ano de 2024: aprender com os nãos de Deus e aprender a dizer não. Amém? Amém. Verso de número 2 Glória a Deus. do Salmo de número 1. Maravilha o teu nome, ó Deus. Aleluia. Ramasuri. Terceira lição para este ano de 2024. Glória a Deus. Pois Aleluia. será, verso de número 2: antes tem teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, De noite. de dia e De noite. sabe qual que é o problema? Que tem gente que nem tem mais o prazer em ler a Bíblia. Tem jovens e adolescentes que não pegam na Bíblia um dia por semana para ler. Se nós fizermos uma pergunta para os jovens daqui: quantas vezes ele pegou a Bíblia para ler? Eles não têm. Tem. Só os pequenos ali que não tem, mas o meu filho tem, a Gabi tem. Então assim, quantas vezes eles pegaram a Bíblia para ler? Agora vamos lá para os obreiros. Quantas vezes os obreiros dessa casa teve o prazer de acordar de manhã ou antes de dormir, ler a Bíblia? Amém. Então nós precisamos ver isso. Glória a Deus. 2024, para que eu possa ser feliz e bem-aventurado, eu preciso ter o prazer na lei do Senhor. Eu preciso ler, examiná-lo. Porque quando eu leio e examino, eu estou aprendendo as características de Cristo. Eu estou aprendendo aquilo que Cristo quer me ensinar.
Igreja, eu volto a dizer nesse verso de João capítulo 5, versículo 39, examinai as minhas escrituras, porque delas testificam de mim, e cuidai nela ter a vida eterna. Isso serve para o pastor, pastora, obreiros, jovens, crianças, adolescentes. Nós precisamos ler a Bíblia, sabe por quê? Porque muitas das vezes as crianças ali, Gustavo, Guilherme, que são os menores, eles perdem muito tempo assistindo vídeos que não edificam e não conseguem sentar com alguém para poder ler a Bíblia. Paulo muitas das vezes perde tempo na internet, e quantas vezes ele sentou para ler a Bíblia? Nós, obreiros, quantas vezes sentamos esse ano de 2024, o nosso coração fervendo, dizendo: hoje eu vou ler a palavra, hoje eu vou examinar a palavra, hoje eu vou ver o que Deus quer falar comigo por intermédio da palavra. Quantas das vezes fizemos isso? Meu Deus. Sabe por que muitas das vezes o nosso ministério não flui? Por falta de palavra. Sabe por que muitas das vezes a nossa vida financeira, conjugal, não flui também? Por causa da palavra, porque não deixamos a palavra entrar para poder fazer uma mudança na nossa vida. Aí entra a parte do livre-arbítrio, porque muitas das vezes nós sabemos, mas não examinamos e não praticamos para viver uma vida de acordo com o que a palavra está nos ensinando. Por isso que muitas das vezes não flui. Porque eu sei o que é o certo, mas não faço o que é o certo. Eu apenas tenho uma teoria da palavra, mas não pratico aquilo que eu leio. E não adianta só ler, porque ler é diferente de examinar. Ler, eu posso ler a Bíblia em 3, 4 dias. Agora, examinar vai anos. Jesus vai voltar e você não terminou de examinar a Bíblia toda. Então aí está a diferença. Não basta ler, eu preciso examiná-la. Porque Deus diz na sua palavra: não sejais apenas ouvintes, mas sim praticantes da minha palavra. O problema está aqui. Depois não adianta reclamar porque que a vida não está fluindo. Por que o ministério não está fluindo em 2024? Por que o meu ministério não flui da palavra? Por que o meu ministério do louvor não flui? Por que eu não cresço como obreiro, como pastor, um presbítero? Por que as crianças, os adolescentes, ao invés de crescer saudáveis, estão crescendo de uma forma contrária daquilo que Deus quer? Porque não estão se aproximando do altar, não estão se aproximando de Jesus. Por intermédio da sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoque Ele enquanto Ele está por perto. Enquanto Ele está por perto, haverá um tempo que as pessoas queiram buscar ao Senhor e não vão encontrar. Haverá um tempo que as pessoas sentirão fome e sede, mas não é fome de comida e nem sede de bebida, mas é fome e sede da palavra. Mas a palavra não terá mais. Aleluia, aproveite esse tempo que você tem para ler a palavra, examinar a palavra e viver conforme a palavra. Ano de 2024 está chegando. Nós precisamos entender e pôr em prática essas lições em nome de Jesus. Oh, glória seja dada ao Senhor. Lamando com monte elevassia. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Nós não acordamos, não tomamos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu quero tomar um café. E por que eu não tenho esse prazer na Bíblia? Acordar e já pegar a Bíblia antes do café. Nós precisamos entender isso. Porque essa palavra vem tanto para mim quanto para vocês. Porque primeiro veio para mim já há algumas semanas que eu estou estudando essa palavra. Por que você não lê a Bíblia antes?
de tomar um café. Acorda, lava o rosto e vai ler a Bíblia. Depois toma um café. Antes de dormir, vai lá, pega a Bíblia, lê, como o presbítero Paulo falou aí, que ele lê. Então nós precisamos entender isso. Olha lá no Salmo 119. Salmo 119. Bendito seja a tua palavra. Glória ao teu nome, meu Deus. Caminho para encerrar. Salmo 119. Verso de número 97. Aí vai uma lição para as nossas vidas em 2024. Primeira lição: aprender a digerir os nãos de Deus. Segunda lição: aprenda a dizer não. Terceira lição: medite na palavra dia e noite. Tenha prazer na leitura. Tenha prazer em ler, examinar as Escrituras. Verso de número 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. O problema está aqui, diaconisa, porque tem pessoas que professam a fé e não conseguem declarar que amam a palavra. Sabe por que não consegue declarar? Porque não tem intimidade com a palavra. Porque não se aproxima da palavra. Não ama a leitura. Não estuda a Bíblia. Como a pessoa fala que ama a Deus se não ler a Bíblia? Como a pessoa fala que é próximo de Deus, que tem intimidade com Deus, se ela não ler a Bíblia? O salmista diz: ó, como amo a tua lei, e na tua lei é a minha meditação todo o dia. Não é uma vez por semana, como muitos crentes fazem. Alguns nem lê, tem uns que deixam a Bíblia aberta lá no Salmo 23, 91 e nem pega a Bíblia para ler, nem conhece o Salmo 23. Aí vamos lá, verso de número 98. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois sempre estão como? Quer ser sábio? Sim ou não? Sim. Quer vencer os inimigos que estão sempre contigo? Sim. Medite na palavra. Ame os mandamentos. Olha o que ele diz, verso 98. Teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Me fazem mais sábio que os meus inimigos, igreja. Olha lá no verso 99. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são minha meditação. Ah, igreja, olha o que o salmista está dizendo. Eu sou mais sábio que os meus mestres, aqueles que me ensinaram. Eu sei mais do que eles. Olha só. E muitas das vezes ficamos para trás, porque não meditamos na palavra do Senhor. Ele diz: eu tenho mais entendimento que os meus mestres. Isso mostra que ele se dedicou mais que os mestres dele. Isso mostra que ele leu mais que os mestres dele. Isso mostra, presbítero, que ele estudou mais que o mestre. Ou seja, ele, se fosse para os dias de hoje, ele estudou mais que o pastor Jefferson. Ele estudou mais que a pastora Edina. Ele estudou mais. Porque ele diz: eu sou mais entendido, mais sábio que os meus mestres, aqueles que me ensinaram, aqueles que me discipularam, aqueles que me orientaram no caminho. Mas hoje eu sou mais sábio que eles, porque eu mergulhei mais. Uma certa feita, Deus fala para Ezequiel: vem, Ezequiel. E ele entra no rio com as águas até o tornozelo. Aí Deus falou: vem mais. Aí ele foi até o joelho. Não está bom, vem mais. Foi até a cintura, vem mais. Aí na última vez ele: Senhor, não dá mais, só nadando, só mergulhando. Isso é uma palavra que fala sobre a profundidade da palavra de Deus, que você precisa mergulhar. Você não pode estar no raso. O seu conhecimento não pode ser raso. Não pode estar nos joelhos e nem na cintura. Você precisa mergulhar no conhecimento de Deus.
Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Você precisa ir a fundo da palavra de Deus. Muitas das vezes não vamos. Olha lá no verso de número 100. Entendo mais do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Sou mais entendido que os anciões, porque eu aprendi a guardar os teus preceitos. O verso de número 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. A palavra de Deus torna um sabor doce para as nossas vidas. E eu encerro no verso 105 dizendo: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória Então, a Deus. concluo dizendo e repetindo para você guardar e memorizar na sua e na minha mente 3 lições para vivenciarmos o ano de 2024 felizes, para romper em todas as nossas áreas. Primeiro, preciso digerir os nãos de Deus. Segundo, precisamos dizer não. Terceiro, ter o prazer na lei do Senhor. 3 lições para que nós possamos romper em nome de Jesus. E você que crê, aplauda Jesus.